Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, a prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e da sua tranquila fé nessa hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso, Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia do ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei da justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor e servimos melhor nossa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti,
para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar o perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegrias. E que essa nova aurora descortinar-se diante de seus olhos possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam jovens e crianças encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos, com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Continuando nesse clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos
que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei da justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao recolhimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração, incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcance a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa na qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar Senhor, o trabalho. ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção, e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços da caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente dessa casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de luz intensa. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos conceda força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir seu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes, na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta.
prenunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado sejas, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Quase nada é para sempre. O corpo físico que se contempla no espelho um dia deixará de existir. A maldade que ainda reside no coração do homem um dia deixará de existir. O poder de mando que os déspotas possuem um dia deixará de existir. Até mesmo o planeta Terra, que por ora alberga você, um dia, daqui a alguns bilhões de anos, também deixará de existir. Deste modo, considerando que quase nada é para sempre, o sofrimento que experimenta hoje, com a doença física, mais cedo ou mais tarde, irá passar, porque ele também não é para sempre. Se aceitar com resignação o seu sofrimento, ele passará mais depressa. O amor não passa, pois este sempre eterno. O amor de Deus para conosco, o amor de Jesus pela humanidade, o amor que um dia iremos aprender a ter uns pelos outros, somente o amor e os bons sentimentos são eternos, porque emanam de Deus. Lembre-se sempre, a beleza física passa, a beleza interior permanece, o ódio passa, o amor é permanente. A paz do mundo passa, a paz do Cristo permanece. O dinheiro passa, os laços de amizade não se acabam nunca. E após estes ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Para nossa alegria na noite de hoje, estamos recebendo para a nossa reflexão a nossa querida Neuza Schaeffer, da Sociedade Espírita Allan Kardec de Capão da Canoa. Ela que também é vice-presidente do CRE10, nosso CRE10 aqui do Litoral, né? E também sempre muito atuante aí na Unime, enfim, muito conhecida em toda a região aí nos trabalhos dela, sempre atuante no Espírito. Boa noite, Neuza, seja muito bem-vinda. Boa noite, Arley, boa noite, irmãos queridos deste Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade, onde especialmente quero abraçar em nome das nossas gestões da União Municipal Espírita, uma vez que logo ali atrás, tanto da nossa caminhada, foi na sede deste Centro Espírita que nos reunimos, que nos capacitamos, que buscamos a colaboração e a união de todas as casas espíritas do nosso litoral norte gaúcho. Então, a esta casa temos um carinho especial pela acolhida e por sempre destinar o seu espaço físico e o espaço do coração também a acolher as lideranças do litoral norte gaúcho, muitas vezes, uma vez que estrategicamente ela está muito bem localizada, para nos reunirmos de todas as pontas desse litoral, que somos um número bastante elevado de casas espíritas federadas e não federadas, mas adesas ao movimento de união e de unificação.
Então, queridos gestores de ontem e de hoje, queridos trabalhadores desta casa espírita, nosso abraço e profunda gratidão pela seriedade com que carregam o trabalho da doutrina espírita nesta seara de amor, de trabalho e de servir em nome de Jesus. Muito obrigada. Então, este é um mês que comemoramos tanto, né, a nossa vida. E por que comemoramos num mês especial? Obviamente que ele vem com uma data especial a fim de termos um foco de alerta, um foco para podermos trazer aos corações reflexões sobre a valorização da vida, uma vez que há no mundo o estudo do quanto a humanidade ainda, com a sua alma doída, com o seu afastamento de Deus, com o seu desencontro com a real razão da existência e do viver, muitas vezes toma como decisão atormentada, lúcida ou doentia, né, a de extinção da vida física, uma vez que a nossa vida não se acaba, ela continua, mas na angústia, na grande busca por aliviar a dor, acreditando que matando o corpo mata a dor, elimina através da própria vida, a fim de aliviar a sua dor. Então, com o advento da doutrina espírita, muito especialmente, nós ganhamos cada vez mais suporte, removendo o véu daquilo que ainda era desconhecido e que aquela fé que antes era cheia de símbolos e de mistério, hoje nós podemos buscar a luz da doutrina espírita e dos movimentos mesmos espiritualistas mais debruçados a um estudo da fé racional, a fim de entender qual o propósito da nossa vida na Terra. Como que Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, cria seres como nós, dotados de inteligência, de desenvolvimento, de progresso, sem um fim em si mesmo. Obviamente que há um fim, há um propósito e há um objetivo. Portanto, o nosso tema de hoje, vida, desafio que vale a pena. Já começamos pelo título, vida, desafio que vale a pena, porque é um desafio viver, né? Nós podemos estar envoltos no nosso pensamento de que a vida só vale a pena se ela tiver aquela felicidade, muito especialmente material, dos confortos, dos momentos de saúde, de juventude, de beleza, esses mesmos que há pouco aí, nas reflexões das preces e radiações da nossa casa espírita, vimos que na mensagem já dizia que tudo isso é passageiro, né? Até mesmo o planeta Terra se renova. Então, tudo em Deus é progresso, tudo em Deus se renova. Então, a nossa vida também se renova. E, portanto, ela é um desafio. E nós vamos usar de base para a nossa reflexão o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Trazemos justamente para a gente entender qual é a necessidade da gente estar encarnado, que objetivo há em ter um corpo, em nascer, em crescer, em amadurecer e morrer. Essa jornada biológica tem sentido. E ela não está atrelada apenas aos objetivos da carreira profissional, da formação da família, dos sonhos nutridos na alma de cada um de nós a respeito daquilo dos quais temos talento inato ou talento desenvolvido durante a caminhada da vida. Com certeza também não está atrelado apenas ao sermos um bem-sucedido ou um mal-sucedido na vida amorosa, na vida econômica, na vida de celebridade ou num anonimato do berço ao túmulo.
vai além disso. Nossa vida tem um propósito a que Deus promoveu para nós. Por isso mesmo que furtar a nossa vida por nossa conta própria, como a nossa fuga ou covardia moral, tem a ver com esse crime moral diante da grande lei de amor de Deus. É óbvio que todos nós temos sempre a oportunidade de nos refazer, e temos. Mas a reflexão aqui é para que a gente olhe para a nossa vida como esse desafio e que vale a pena. Por maior esteja sendo nesse instante, aquele desafio que vem promovendo em nós, muitas das vezes, o desânimo, o cansaço, a solidão, a depressão, doença física mais intensa, um abandono, uma traição, uma vida levada a estar sendo olhado como um objeto de preconceito na sociedade, na família, no trabalho. Então, são estes desafios que têm que ter sentido, e tem. Se nós visitarmos também o capítulo 5 do Evangelho, que trata dos bem-aventurados, os aflitos, nós vamos compreender que toda a nossa caminhada de aflições, ela tem uma razão de ser, mas que nós somos bem-aventurados toda vez que fazemos desta caminhada entendimento sobre ela, e que ela ganha de nós a aceitação e a resignação. Aceitamos com a razão, porque sabemos por que aceitamos, sabemos por que vivemos e por que temos os desafios. Resignação, porque o nosso coração, compreendendo as necessidades da evolução, as necessidades das reparações, a necessidade do aprendizado, nós vamos nos encontrando com a calma que faz com que a gente vá passando pelas dificuldades, passando pelos desafios, nos permitindo encontrar aqueles de que serão nosso suporte, nos ajudarão, porque nós não somos uma ilha, nós somos esse aglomerado de seres da criação divina, onde estamos ligados interdependentemente, para que um possa auxiliar o outro. É da vontade de Deus que nós trabalhemos em nós a lei da fraternidade. E a lei da fraternidade vai além de nós estarmos ajudando um ao outro nas necessidades do trabalho, nas necessidades da interdependência, da sobrevivência. Também estamos unidos na interdependência das nossas fragilidades, das nossas emoções. Ainda há caminho de sermos evoluídos, de sermos educados, de construir dentro de nós a força, aquele momento de suporte para nós enfrentarmos aquilo que eu tenho na minha vida, vez que outra, e você também, desafios mais árduos, desafios que vão nos colocar com mais sensibilidade diante mesmo da vida, das relações, são as surpresas que a gente diz que chegam à nossa porta, porque toda dor que chega na porta do vizinho, a qualquer momento pode bater na nossa porta também, porque o vizinho do vizinho somos nós, né? Já diz Joana de Ângeles, lá nas obras, junto a Divaldo Pereira Franco. O vizinho do nosso vizinho somos nós. Então, tudo que acontece com o vizinho, exatamente tudo, pode acontecer conosco também. Por isso que a busca de preparar essa nossa caminhada diante de alicerces, de uma fé raciocinada, de alicerce de conhecimento. Por que a razão da vida? Por que o propósito da vida? Para que a gente entenda que ela vale a pena, ela tem uma razão. Se ela tem uma razão, não há do que desistir. É possível cansar, é possível ser carregado por alguém em algum momento,
É possível ter dependência plena, às vezes, de um auxílio em dado momento. É possível até ficarmos, muitas vezes, como tantos já ficaram, totalmente dependentes numa UTI, mas se é da caminhada, sair da UTI, restabelecer sua saúde, dar continuidade, se é da vontade de Deus, isso vai acontecer. Porque o único que pode desligar o nosso fio de vida com a ligação neste corpo físico existencial que nós temos agora é Deus, no tempo que Ele nos determina. Não há um de nós que não tem adiantado esse tempo, nos grandes descuidos e nos pequenos descuidos, nos nossos descuidos dos vícios chamado de lícitos, mas nos nossos abusos da alimentação, nos nossos abusos dos pensamentos venenosos, dos pensamentos de desânimos, todas essas questões que nós fazemos ainda e sabemos que, como diz Paulo de Tarso nas suas cartas, né? Aquilo que eu não quero, eu faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço ainda. Então, muito especialmente quando nós vamos nos aproximando mais do conhecimento do Evangelho de Jesus, muito mais quando estamos nos debruçando e estudando, muito mais quando estamos dentro de uma caminhada de espiritualidade, cada um de nós nos cobramos muito mais, ficamos muito mais atentos e ainda descobrimos em nós as nossas falhas, ainda descobrimos em nós momentos em que repetimos erros, repetidamente. Ainda repetimos desavenças familiares, ainda repetimos abusos que nos levam a futuras dificuldades com a saúde do corpo físico. Ainda criamos entre nós turbulências nos relacionamentos pessoais, seja por nosso orgulho, por nossa vaidade, seja por acharmos que só nós sabemos fazer melhor que os outros, seja a forma de levar ao outro o nosso pensamento. Já se estuda com tanto carinho, com tanta dedicação, há estudiosos debruçando-se sobre o quanto a nossa linguagem é violenta, o quanto o nosso corpo pode ter uma fala de violência, porque o nosso corpo fala, nossos olhos falam, nossa boca fala, nossas escritas falam, nossa imagem fala e nossa boca fala do que está cheio o coração. E quando o nosso coração ainda está atormentado com as nossas imperfeições mais salientes, que ainda se sobrepõem sobre as virtudes que, com muita lentidão, mas que nós já estamos procurando conquistar e fortalecer dentro do nosso coração, cada um de nós ainda estamos nessa caminhada de verdade valorizar a nossa vida, porque a vida precisa ser valorizada na sua intensidade, ser valorizada no seu simples do dia a dia, ser valorizada nas convivências todas que nós temos, ser valorizada no trabalho, ser valorizada na convivência familiar, ser valorizada na convivência com a natureza, ser valorizada na convivência com o invisível, com esse mundo invisível, vivo que está em torno de nós, e esse é a vida verdadeira. A vida ser olhada por nós com a vivência e a proximidade verdadeira para com Deus, nosso Pai, porque Ele já está conosco. Nós é que temos que buscar a permanência em estar com Ele. E nós fazemos ainda muitos atos de afastamento. Nós ainda no nosso cotidiano, muitas vezes, deixamos de agir como Jesus agiria. E é quando cometemos esse tipo de ato que a nossa vida perde muitas vezes a coragem para enfrentar
os efeitos de causas que ou agora ou no passado nós criamos, porque Deus não pune seus filhos, nenhum. Mas Deus tem leis justas e de amor. E todos nós estamos submetidos às leis justas e de amor, porque Deus é misericordioso. E na sua misericórdia, nos permite a convivência, a fim de que na convivência nós possamos amadurecer. Por isso, meus irmãos, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse Jesus lá atrás a Nicodemos, quando queria entender. Ele já acreditava em Jesus, ele realmente via aquele homem bom, mas ele não compreendia o que Jesus dizia. E é muito comum ainda hoje nós acreditamos em Jesus, a presença de Jesus nos emociona, a história de Jesus nos constrange a todo instante, tamanho o seu amor, tamanho a sua entrega a Deus nosso Pai e ao amor à humanidade inteira, que somos todos nós. No entanto, muitas vezes, a nossa compreensão verdadeira, na prática, na atuação do nosso cotidiano, sobre o quanto essa nossa vida tem um projeto, tem uma razão, ela existe por isso. Toda essa gente que está na nossa volta, todas essas questões que estão no nosso dia a dia, elas têm razão de ser, elas existem para a nossa evolução. Em algumas dessas pessoas, em algumas destas situações, nós estamos nascendo de novo, convivendo. Essa convivência pode ser do berço ao túmulo, pode ser num período, num ciclo da vida, pode ser relâmpago, de repente, e se afasta e vai trazer para cada um de nós, na sua necessidade, no seu tempo, exatamente o que a gente precisa, para que a gente vá evoluindo, para que nós possamos amadurecer, para de verdade estarmos no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um lugar circunscrito. O reino de Deus não é uma morada espiritual toda de luz e de estrelinhas. O reino de Deus não é um lugar só de espíritos de luz. Lá é o reino de Deus. Nós vamos morar todo mundo lá, é lá que nós vamos ser o dia da perfeição plena. Porque a perfeição absoluta é de Deus. E aí, neste convite, o reino de Deus dentro de mim, quando eu sinto, quando eu estou com a consciência tranquila, quando eu amo genuinamente, sem cobrança, sem desaforos, sem vaidades, quando a minha forma de servir é de verdade generosa, tem a empatia, tem a vontade verdadeira de que o outro trabalhe pela sua melhoria, que não seja eu sempre só a levantar e a fazer ele andar, mas o outro faz seu esforço e eu sou aquele que impulsiona, que auxilia, às vezes que só está perto, com silêncio, às vezes que só ouve, como se só fosse pouco. Mas não é porque em muitos momentos eu e você somos chamados a ouvir. Aquela agressividade daquele momento, aquela falta da educação, aquele atropelo. Então, nós estamos vivendo num momento muito especial no planeta, onde o ser humano está sendo chamado a olhar para as pequeninas coisas, para os detalhes da vida, do cotidiano, para como é que eu chego num comércio, como é que eu saio. É muito engraçado, porque nesse momento, mesmo no comércio, quando a gente dá uma saída aí, não é mais chegar correndo e fazer o que tu quer, escolher o que tu quer, ir no caixa, pagar e vir embora. Para tudo tem fila, para tudo tem um protocolo. Então a gente está tendo que respirar, parar, não furar fila, acalmar.
Então é um convite muito especial, diga-se de passagem, para todos nós. E ele vai ter mais um tempo ainda. E ele tem uma razão de ser. Portanto, fica o convite para nós de olharmos para a necessidade da nossa encarnação. Por que que a gente reencarna? Porque nós vamos ser programados no mundo invisível para renascer aqui na Terra. E nesse período, a passagem ver o reino de Deus, se não nascer de novo. A fala de Jesus não é ninguém para ver o reino de Deus se não morrer de novo. É se não nascer. Mas nós vamos nascer de novo como a gente faz todos os dias. Essa semana que a gente acorda um pouco desanimado, não querendo ir para o trabalho, achando ruim o desafio com aquele patrão, desaprovando porque esse salário nunca muda, daqui a pouco incomodado com as pessoas que tem dentro de casa, queria ter selecionado. Daqui a pouco, do grupo que está conosco hoje, convivendo a família, há um que nos desperta mais provações, que nos chama mais a paciência, a tolerância, e quando não é, a família que tem que ter tolerância comigo, que tem que ter paciência comigo, às vezes com o meu jeito intransigente de ser, às vezes com o meu jeito grande de ser, às vezes com o meu jeito apressado de ser, às vezes com o meu jeito julgador de ser, às vezes com o meu jeito condenador de ser. Então a vida é muito bela, a vida é um desafio verdadeiramente rico. E há aqueles que muito especialmente têm as suas dores mais profundas. Às vezes a família não aceita as suas escolhas. Às vezes o desencarne de um filho em tenra idade. Às vezes uma separação inesperada. Às vezes um divórcio indesejado. Às vezes a traição de um amor. Às vezes a perca de bens materiais de forma inesperada, sem nenhum planejamento, sem nenhuma possibilidade de soerguimento em curto espaço de tempo. Às vezes, a solidão, o abandono de entes que são queridos ao seu coração e que mudam de rumo e que escolhem outros amigos para ficar mais tempo. Às vezes, o ninho vazio, porque a idade vai avançando, os nossos vão encontrando outras metas, outros objetivos, outros amigos, outras moradas, outros desafios. E nós somos visitados. Já não é mais uma parte integrante do cotidiano. E aí, a nossa vida vai ganhando esses novos formatos, para que a gente desafie ela. E neste desafio, o amor de Deus é a nossa ferramenta de amparo mais seguro. Então, meus irmãos, para um mês tão especial em que todas as lives que a gente assiste por aí, todas as casas espíritas estão erguendo a bandeira, que a nossa mensagem possa chegar àqueles corações que estejam mais feridos, mais fragilizados, mais doentes e mais solitários. Que acreditem, sempre haverá alguém que pode nos ajudar. Porque este alguém é enviado de Deus. É um anjo bom, é um espírito benfeitor, que escuta o nosso chamado, o nosso pedido de socorro. Porque não há um de nós que diante de desafios não possa estar, ou ficar, ou tornar-se frágil. Não há um de nós que não possa ter um surto
por motivos de toda ordem. Mas, acima de tudo, lembrando que na vida nós não estamos só com as prerrogativas das questões biológicas e genéticas do nosso corpo físico. Que, acima de tudo, nós estamos envolvidos com a nossa história espiritual, com o nosso passado, com o nosso presente. E deste passado, a quantia que nos é dado viver nesta vida, para ajustar, para afinizar, para que a gente repare o que seja possível. E reparar, muitas vezes, é só não desistir. Só não desistir. Porque Deus não entregou fardo nenhum maior do que cada um aqui possa carregar. Então, seja qual for a dor que está batendo aí no nosso coração, até mesmo o desânimo e as provas deste momento, em que nós estamos muitas vezes com compromissos econômicos, compromissos de uma empresa, compromisso de funcionários, estamos com compromisso de um casamento, estamos com compromisso com os filhos, estamos com compromisso com a saúde, estamos em compromisso com a sociedade e o grande compromisso com a nossa vida, de fazer ela render o máximo que der, de fazer com que ela é um desafio, mas acreditar que ela vale a pena. E ela vale a pena porque ela é caminhada. Não é só um vale a pena de motivação, é um vale a pena de lei divina. Porque é da lei que a gente reencarne. Porque reencarnar é um princípio da lei divina. Foi o que disse Jesus, para que a gente sinta o reino de Deus no nosso coração. E o que é o reino de Deus no nosso coração? É a paz, é a liberdade, é não ter mais aprisionado dentro do nosso coração os defeitos, as imperfeições com a lei de Deus. É cumprir na íntegra as leis de amor do nosso Divino Pai. Irmãos queridos, é com muita gratidão que nós elevamos o nosso pensamento nesta hora. A Jesus, nosso Mestre de amor e bondade, a Deus, nosso Pai, por nos auxiliar, que no século XXI, nós tendo acesso ao estudo da doutrina espírita, nós tendo acesso ao véu que descobre de verdade o sentido espiritual da vida de Jesus na Terra, para alegrar o nosso coração e dizer que a gente nunca desista, que a gente viva a vida, se por ora amparados, auxiliados, mas que a gente viva a vida, porque tudo passa, e seja qual for a dor, vai passar, e que esta própria vida vai passar, mas ela precisa estar sendo passada conosco aqui, diante de todas as provas e diante de todos os desafios que é importante cada um de nós passe. Que Deus, nosso Pai, abençoe cada família que está nos ouvindo, abençoe cada coração, e que se de alguma forma o nosso encontro de hoje, sob forma de prece, tenha chegado a um coração querido, que consegue acordar melhor no dia de amanhã, trabalhar melhor no seu trabalho no dia de hoje, agir melhor com os seus cônjuges, cuidar um pouco mais do afeto e da educação de seus filhos, especialmente a educação moral, a proximidade a Deus. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, a vida sempre vale a pena. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva os trabalhadores do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí, aqui no Rio Grande do Sul. Que esse amor irradie a todos da cidade de Tramandaí, do nosso litoral, dos hospitais, daqueles que estão perdendo, de alguma forma,
o bom ânimo com a vida, que possam receber através de nós as energias salutares em favor da vida. Obrigada, Jesus, por tudo que nos dás, por tudo que nos destes, por tudo mesmo que recebemos sem nem imaginar o quanto necessitávamos. Que o teu amor encontre morada dentro de nós. Que todas as dispersões e os vícios nós possamos ir vencendo, um a um, pouco a pouco, dia a dia. Nós e aqueles que estão perto de nós, para nos fazermos ainda hoje melhores do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Um abraço fraterno a cada coração. Vida sempre vale a pena. Que assim seja.